Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de curtir o vídeo, dar um like aqui, se inscrever no canal também e, por favor, seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, onde eu falo de todos os livros, também fico comentando por lá. Bom, hoje o livro que eu vou falar é um livro sobre um tema que eu, Felipe, acho muito difícil, mas eu comprei esse livro pensando que era outra coisa. Quando eu fui ver, eu falei, que legal! Enfim, é o livro Queer, a Graphic History, ou seja, uma história gráfica sobre a teoria queer. Eu, durante muito tempo, fiquei pensando, cara, o que é a teoria queer? Quando eu comprei esse aqui, Queer, a Graphic History, eu pensei, que legal, vai ser um desenho, tipo, né, vai ser quadrinhos gráficos sobre a história do movimento LGBT, queer, viado e tal. E na verdade, não é isso. Na verdade, esse é um livro que, com quadrinhos, né, com desenhos, ele tenta explicar para o leitor o que é a teoria queer. Eu vou tentar agora falar um pouquinho sobre quais são as coisas que a teoria queer fala, quais são os questionamentos dela, porque a definição da palavra queer eu ainda não sei. Queer é usado de diferentes maneiras, por exemplo, uma coisa neutra, tipo Queer Eye for the Straight Guy, aquele reality show que os gays transformam os héteros. Queer tá ali no sentido de viado. A Queer as Folk, que também era uma série de gays. Já teve uma época em que queer era usado no sentido pejorativo, entendeu? Isso é muito queer. Que nem hoje é tipo assim, gente, mas isso é tão gay, como se fosse algo pejorativo, né? Eles usam muito essa metáfora de um guarda-chuva pra, por exemplo, tá todo mundo embaixo desse guarda-chuva. Então todo mundo que tá ali é não heterossexual e não cisgênero, ou seja, são transexuais, bissexuais, gays, lésbicas, intersexuais. O que rola é que queer é usado como assim, tudo que não é heteronormativo nem cisgênero é queer. E o livro vai questionando muito, e é isso que eu acho muito maneiro, que eu fiquei lendo, que ele tem muita paciência pra te levar assim, olha, eu sei que você não sabe o que é teoria queer. Por quê? Queer é usado de muitas maneiras. Quais são as maneiras que são usadas? São essas. Quais são coisas e conceitos que tem a ver? Por exemplo, a nossa identidade, ela é fixa e você nasce com ela. Aí o livro fala, não, sei lá, eu sou um magrinho, então eu sou twink gay. Então essa é a minha identidade. E aí depois, com o passar do tempo, eu começo a malhar e eu viro uma Barbie. Essa é a minha outra identidade. Eu já lido com o mundo de outra maneira. Aí depois eu deixo, de malhar e começo a ficar gordinho e deixo meus pelos crescerem. Então eu vou virar o quê? Um urso. Então a minha identidade pode ser mutável durante a minha vida. Eu hoje posso ser, eu sou um homem gay. E aí de repente eu fico com uma mulher e hoje eu já me sinto mais heterossexual. E aí depois, hoje eu voltei gay. Enfim, quem estuda a teoria queer fala muito sobre essa flexibilização da nossa identidade. Ela critica também esse mundo onde tudo é binário. Ou você é hétero ou você é gay. Ponto. Então, nada tem entre isso. São essas coisas fixas. E aí ele fala sobre a escala de Kinsey, que foi um cara que criou o conceito de que entre o 100% gay e o 100% hétero tem uma camada, uma gama de sexualidades, de identidades que você pode variar durante a sua vida inteira. E aí ele fala, por exemplo, também, tem o LGBT, quer dizer, o livro fala, tem o LGBT. Mas esse orgulho, essa identidade, essa comunidade, ela é igual para todas? No feminismo, o feminismo da mulher branca são as mesmas questões do feminismo da mulher negra? Normalmente, a luta por direitos não se concentra no homem branco, gay. Juro, é um dos livros mais difíceis que eu já li, porque eu não sei explicar o que é teoria queer. Eu sei compartilhar com vocês os questionamentos. Por exemplo, eles falam muito sobre a questão de como a imagem do homem é construída, né? Como que o corpo da mulher é sexualizado. E aí como tem gente hoje que já brinca com isso. Como que o Procurando Dory, que é uma peixinha, um filme da Disney, que fica procurando e ela esquece tudo, como a identidade dela vai mudando a cada segundo. Como isso desconstrói o príncipe e a princesa que eternamente têm que ficar juntos. Por que tem uma coisa que é coisa de menino, coisa de menina? Que horas que inventaram que um tipo de sexo é melhor do que o outro? Ou seja, ele fala muito que alguma hora alguém disse que pênis na vagina é o sexo tradicional, é o sexo correto, em detrimento de todas as outras possibilidades sexuais, sem ser a penetração. E isso causa o quê? Cara, se eu tô broxando, se eu não consigo penetrar a minha parceira
com o meu pênis, então quer dizer que eu sou anormal, quer dizer que eu tenho problema sexual. Agora, por que é um problema você não conseguir essa prática? Por que essa prática é o sexo oficial, a penetração do pênis na vagina? Não, tem mil outras possibilidades de você ter um prazer sexual também. Mas como essa é ditaram que essa é a norma, então todo o resto é o resto. Esse é o principal, entendeu? A penetração pênis na vagina. Pessoas que gostam de usar couro, de se sentir, de se amarrar, levar chicotada. Quando que alguém falou que também isso era tipo assim, não, isso é errado, isso é um desvio, isso é um fetiche, isso é uma coisa parte do sexo tradicional. Por que isso não pode ser encarado de uma maneira também fluida, como mais uma das possibilidades da pessoa ter prazer, dela experimentar um outro lugar de passividade, de agressividade, dentro de uma coisa consensual? Então é muito interessante que ele vai tentando desconstruir. Eu acho que desconstrói tanto que tem uma hora que eu falando assim, mas gente, tipo, tem hora que eles falam sobre os direitos da comunidade LGBT. Não, mas por que vai lutar pelo casamento? Por que vai lutar para ter direito ao casamento quando a gente deveria estar lutando principalmente para desconstruir a noção de casamento? E aí, quando chega nessas horas, eu e a Lena falando assim, mas cara, é muito importante a gente ter para garantir o direito, para não sei o que, e para conseguir. E aí ele rebate. Não, mas também é importante pensar nisso, pensar naquilo. Aí eu falo, cara, tem razão também. Então, esse livro é muito conflitante, porque ele pra mim, é uma coisa muito nova e é uma coisa que desconstrói muito. Mas é um livro que ele vai muito generosamente falando tudo isso pra gente. Então, ele entende que você tá pirando lendo o livro. E aí ele para e fala assim, tudo bem, eu entendo que você tá pirando, mas a gente não tem que então pensar isso. Ele critica também a própria teoria queer. Aí ele fala, cara, muita gente fala que os livros da teoria queer são muito difíceis de se ler, são muito acadêmicos, termos e tal, muito rebuscados, muito elitistas em um certo modo de falar. E eu concordo, porque quando eu já tentei ler, eu fiquei assim, cara, não tô entendendo, me sentindo meio burro, sabe? Não tô entendendo a teoria. Vocês podem ver, eu fico até nervoso falando disso, porque eu fiquei perdidinho. Cara, eu juro, eu esperaria muito que traduzissem esse livro pro português, porque ele foi o único livro de teoria queer que, mesmo eu parando, eu fui entendendo a questão pouco a pouco. O que é, quais são as principais críticas, quais são as principais bandeiras, por que eles acham que não tem que ser binário, por que eles acham que não tem que ser aquilo outro, quais são as principais questões dentro da comunidade LGBT que eles acham que a teoria queer pode ajudar, o que eles acham que a sociedade tem que desconstruir. E aí uma coisa legal que ele fala assim para você exercitar é, ao invés de pensar em opostos, né, ou é isso ou aquilo, ou é aquilo ou aquilo outro, pensar em com e. Então pensar sempre assim, sei lá, é hétero e gay, não é ou hétero ou gay, é hétero e gay vivendo juntos com 1000 possibilidades. Mas tem a própria autocrítica que eles ainda resvalam numa coisa que também é binária, que é a teoria queer é o correto e a não teoria queer não é. Como sair também disso? É muito interessante. Então agora eu vou mostrar pra vocês, só pra finalizar, né, alguns dos desenhos que o livro tem.
gente, esse foi o livro de hoje, Queer, A Graphic Story. Se você saiu do vídeo achando que você sabe menos e tá mais confuso ainda sobre a teoria queer, não se preocupa que foi a minha experiência também. Eu li e ia, tipo assim, devagarinho tentando entender, e hoje eu ainda fico com essas 1000 questões na minha cabeça, mas talvez a gente ficar com questões na cabeça também seja bom, né? Então, ó, quem se interessou por esse tema, eu aconselho esse livro. Esse livro é um guia pra quem não sabe nada sobre a teoria queer, tá bom? Então, ó, Queer, A Graphic Story, e a gente se vê no próximo vídeo.